todo ser humano nasce com emoções básicas. E quem acompanha meu trabalho aqui já me ouviu falar sobre elas. Nós falamos aqui há pouco tempo numa live sobre uma delas, que é a raiva. Todo ser humano tem emoções básicas. A maioria dos autores, a maioria não, alguns autores entendem que temos 5 emoções básicas, outros 7 emoções básicas. E aí a gente precisa ir considerando, né, nessa diferença das emoções de homens e mulheres. Emoções básicas são básicas, então tanto os homens como as mulheres têm as emoções. E as emoções básicas são medo, tristeza, raiva, nojo e alegria. Prestaram atenção? Medo, tristeza, raiva, nojo e alegria. Não tem amor, não tem ódio, não tem empatia, não tem nada disso. A gente nasce com a capacidade de perceber essas emoções básicas, tanto homens como mulheres. Vocês lembram que eu sempre falo aqui que tudo na gente, tudo no ser humano é uma construção? Né? A gente vai se construindo. Como que a gente sente, com o nosso sentimento, porque também é importante a gente entender, considerar que a emoção é aquela percepção que você tem, é um movimento interno. Quando a gente tem crise de ansiedade e pânico, vocês não sentem alguma coisa acontecendo fisicamente em vocês? Então, a emoção é esse comportamento semelhante. Você vai sentir alguma coisa, uma percepção, por vezes física, tem uma alteração neural, tem uma alteração no seu cérebro, e aí você vai dar um significado e expressar isso. Então, essa sensação que você tem pode ser expressa como tristeza, como alegria, e aí, assim, se for que é o sentimento. E aí o sentimento, a emoção, ela é mais rápida, você sente isso, isso passa. O sentimento, ele permanece mais tempo. Então, por exemplo, você pode receber a notícia de que alguém morreu. E aí você pode levar o susto, você pode sentir um calafrio, o seu coração pode acelerar e você vai ficar triste, e aí você pode ficar triste por um tempo. Mas como a gente sabe que nem todo mundo no mundo é bonzinho, então digamos que você não faça parte aí do grupo bonzinho, empático e tal, e aí você tem a notícia de que alguém morreu, e aí você pode até levar o susto, mas aí ao invés de dar um significado porque você sentiu de tristeza, você pode ficar alegre porque a pessoa morreu. Isso é só um exemplo, tá, gente? Para a gente poder entender, né, é uma diferença tênue e mais significativa de emoção e sentimento, mas eu entendo que aqui a gente está considerando diferenças emocionais, dando uma similaridade a sentimento. Então, todo mundo nasce, homens e mulheres, sim, com essa capacidade de perceber essas emoções. E, como eu falei, a gente vai influenciando, vai sofrendo influências do meio. E aí a gente vai desenvolvendo, a partir das emoções básicas, outras emoções, que são as emoções secundárias, né? E também temos as emoções de fundo. É importante observar que as emoções básicas, elas são perceptíveis. Todo mundo vê quando você está triste, todo mundo vê que você está alegre. As emoções secundárias, elas não necessariamente são perceptíveis. E as emoções de fundo têm a mais a ver com você. Quando a coisa começa, primeiro tem essa influência externa, né? Desde pequenininho a gente já sofre influências externas, de família, da sociedade, da religião, de classes econômicas, mas principalmente quando a gente entra na puberdade é que aí começam a aparecer especificamente essas diferenças. Por quê? Esse processo
que acontece quando a gente tem a emoção, ele é provocado pelos hormônios. E na puberdade, as mulheres têm aquela explosão hormonal, né? E a gente já falou aqui em outros trabalhos que essa sobrecarga de hormônio, ela influencia significativamente, bastante significativamente, na vida emocional da mulher. Então, até a puberdade, homens e mulheres eles reagiam da mesma maneira. Não, os meninos e as meninas, se tem ainda, né, aquela percepção da menina ser mais delicada, do menino ser mais agressivo e tal, e aí a gente já percebe a influência do meio, né? Se tem aquela coisa de comprar coisas rosas para meninas e comprar coisas azuis para os meninos, e aí a gente vai vendo a influência do meio. Mas a partir da puberdade, com essa explosão de hormônios femininos, as mulheres elas ficam mais propensas a perceber com mais facilidade emoções negativas. Então, as mulheres percebem mais tristeza, as mulheres percebem mais raiva do que os homens. Muito intensamente, a gente observa diferença entre homens e mulheres por conta dessa sensibilidade. Essa sensibilidade da mulher a emoções negativas traz essa ideia da mulher ser mais sensível, da mulher ser mais delicada. A gente percebe mais isso. Fisicamente, a gente percebe mais isso. O que diferencia o homem e a mulher, tanto física como mental e emocionalmente, é essa atuação dos hormônios. A gente fica com um fardo mais pesado, né? Porque os hormônios fazem com que a gente fique mais vulnerável às emoções negativas.